Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do meu Diário Económico. Eu sou o Hélio e hoje vamos falar de Alibaba. Portanto, está na altura de fazermos uma revisão daquilo que foi o meu maior investimento durante este ano de 2021. Eu praticamente coloquei todo o meu capital de investimento em companhias chinesas, em Tencent, através de uma companhia chamada Prozos e também na Alibaba. Portanto, e é também para sublinhar as razões pelas quais vocês nunca devem seguir ninguém no YouTube a fazer recomendações ou a falar de investimentos. Portanto, a minha posição no Alibaba neste momento está 33% negativo. Portanto, perdi um terço do meu capital. Perdi, quer dizer, se eu vendesse neste momento, perderia um terço do meu capital em emprego. São cerca de 6 mil libras, 6 mil e tal libras. Portanto, vocês já sabem, eu sou apenas mais um idiota na internet a dar, não a falar, dar conselhos financeiros, mas a falar de finanças. Portanto, tomem estes vídeos apenas como entretenimento, talvez partilhar a minha jornada como investidor, mas nunca tomem estes vídeos como conselhos financeiros. Isto é apenas aquilo que eu estou a fazer, a minha capacidade de assumir risco, as minhas decisões como investidor. Portanto, aquilo que serve para mim não necessariamente não tem que servir para vocês, porque condição financeira, idade, tudo isso influencia, deve influenciar os nossos investimentos e nós devemos fazer a nossa própria pesquisa. Portanto, Alibaba. Será que eu estava errado? Será que eu não estava errado em relação a este investimento? Portanto, eu julgo que a situação da Alibaba mudou um pouco nos últimos meses. Portanto, quais são os fatores de risco que têm aparecido com a Alibaba? Portanto, o maior fator de risco é a situação política. A guerra de tarifas e a guerra política entre a China e os Estados Unidos, e como nós estamos a investir em ações da Alibaba listadas nos Estados Unidos, existe um risco que haja uma delistagem dos Estados Unidos caso a fricção entre estes dois países se venha a acentuar. No último mês, as ações da Alibaba caíram também, continuaram a cair, portanto, cerca de 15% no último mês, devido aos resultados financeiros do último trimestre. Portanto, era esperado que houvesse um crescimento acima dos 30%, o crescimento do último trimestre em relação ao ano passado veio a 29%, portanto um pouco abaixo das expectativas. O lucro também veio muito abaixo das expectativas, com 38% abaixo dos lucros do ano passado, mas que foi justificado pela companhia devido aos investimentos que fizeram em crescimento futuro. Portanto, em vez desse lucro ser registado como lucros, foi reinvestido no negócio. Portanto, é algo que eu apoio. Eu prefiro que uma companhia com crescimento reinvista os seus lucros em vez de estar a pagar impostos e em vez de estar a distribuir esse capital para os acionistas, deve reinvestir em futuras avenidas de negócio. Mas o pior das notícias foi a previsão de crescimento para o próximo ano. Portanto, os analistas previam que a Alibaba fosse crescer cerca de 30% o próximo ano, e a Alibaba fez uma previsão de crescimento apenas de 23%. Portanto, isto é importante, mas vamos ter que analisar quais são as condicionantes, o que é que leva a esta quebra de crescimento durante o próximo ano. Portanto, primeira razão, a falta de confiança do consumidor chinês. Portanto, neste momento a China está com uma pequena crise em que a economia não está a crescer devido ao perigo que existe no setor imobiliário. Portanto, a segunda maior construtora, o segundo maior investidor imobiliário chinês está a entrar em bancarrota. Portanto, muitos destes consumidores chineses que estavam a investir as suas poupanças no setor imobiliário estão prestes a perder este capital investido. Portanto, está a causar uma falta de confiança no consumidor chinês.
mais uma vez, as restrições, as regras impostas pelo governo chinês nestas companhias de tecnologia, portanto vão ter que alterar os seus algoritmos, enormes multas que o Alibaba tem sido alvo, a Tencent também tem sido alvo de enormes multas de monopolismo, de práticas de monopólio, portanto muitos fatores negativos, muitas notícias negativas, e então qual é que é a minha posição em relação à Alibaba seguindo para a frente? Portanto, eu comecei a investir nesta companhia em fevereiro deste ano, portanto vou quase com um ano de investimento. Comecei a investir em que as ações, numa altura em que as ações estavam nos $200 e neste momento as ações estão a cerca de $135. Portanto, eu tenho vindo a investir em tranches, a baixar a minha média de compra das ações à medida que as ações têm vindo a perder valor. A minha expectativa era que as ações valeriam cerca de $500 nos próximos 5 anos. Portanto, com todos estes problemas que estão a haver, em especial o risco político, eu julgo que estas ações têm um potencial de valer $350 no futuro, $300 a $350 nos próximos 5 anos. Portanto, existe aqui uma possibilidade de duplicarmos o nosso investimento no valor em que elas têm neste momento, mas eu tive que cortar a minha expectativa nos próximos anos devido a todos estes fatores. Portanto, eu julgo que cometi o erro ao iniciar a investir tão cedo. Portanto, quando olhamos para trás pelo espelho retrovisor, é fácil de avaliarmos os nossos erros, mas na altura era uma tese que era válida para mim. A companhia estava subvalorizada. Neste momento, a minha opinião é que está extremamente subvalorizada, mas este risco político existe e é enorme. Portanto, o Partido Comunista Chinês pode simplesmente chegar e nacionalizar qualquer uma destas companhias. Portanto, existe aqui imenso risco e nós devemos estar conscientes desse risco. Portanto, eu estou ainda interessado em continuar a investir nesta companhia. Eu julgo que o potencial de crescimento desta companhia é enorme. Portanto, vamos só aqui quebrar um pouco, vamos aqui analisar um pouco o modelo de negócio da Alibaba. Portanto, a Alibaba, eu vejo 4 vertentes de negócio que existem. Portanto, uma que é o comércio online chinês, que tem um crescimento mais baixo neste momento, porque é uma companhia já madura, é um comércio já maduro, que existe bastante competição com outras companhias chinesas. Portanto, aí não vejo, é super lucrativo, mas não vejo grande crescimento, não vejo crescimento acima dos 20%. Mas o comércio online internacional, que é a segunda vertente de negócio, que tem estado a crescer acima dos 30% anuais. Portanto, aí é algo que eu vejo em que o Alibaba tem uma imensa rampa de crescimento. Depois temos o serviço cloud, portanto, todo o serviço de apoio a outras empresas, apoio digital a outras empresas, tal como a Amazon e a Microsoft têm na Europa e nos Estados Unidos. Eu julgo que a Alibaba está numa posição predominante em tudo o que é Rússia, Médio Oriente e o Oriente em si, a China, a Índia. Portanto, a Alibaba está extremamente posicionada e esta vertente da cloud está a crescer também acima dos 35% anuais. Portanto, absolutamente excelente. E depois, a quarta vertente, que é investimentos em pequenas companhias de tecnologia. Portanto, tem tudo o que é capital em excesso que a Alibaba produz. Esse capital, se não tiver onde investir no comércio online, o que a Alibaba faz é investir em pequenas empresas, seja elas de inteligência artificial, robóticas, condução autónoma, a produção de conteúdo online. Portanto, existem imensas vertentes em que a Alibaba compra partes destas companhias, 10 ou 15 ou 20% destas companhias, e a grande maioria provavelmente vai falhar, mas basta que uma delas se torne uma companhia que daqui a 10 anos valha $1 trilhão ou 100 ou 500 bilhões de dólares. Portanto, esse investimento em si vale a pena em relação a todos os outros investimentos que falharam. Portanto, eu ainda estou muito, muito confiante neste meu investimento. É por isso que eu estou confortável que tenha percas, entre aspas, percas em papel de 30% neste investimento. Eu vou dar 5 anos
para que, que a minha tese se volte a colocar em prática, e aquilo que eu estou a comprar neste momento, estas ações altamente desvalorizadas, eu considero quase como uma subsidização do meu investimento. Portanto, é preciso estarmos numa posição financeira extremamente confortável para vermos o nosso investimento a cair de valor 30% e não entrarmos em pânico para vendermos numa altura em que as ações estão cá em baixo, entramos em pânico, vendemos na altura errada. Portanto, esta é a altura de estar a comprar, mas temos de ter, obviamente, em atenção todos os riscos que existem, e não são riscos pequenos. Eu julgo que são riscos importantes. O risco político é o maior risco, é o mais importante de todos estes riscos. Eu não estou tão preocupado com o crescimento. Eu julgo que o crescimento vai vir. Ainda para mais, é normal que o próximo ano tenha menos crescimento, uma vez que viemos de uma pandemia em que todo o comércio passou do comércio físico nas ruas para comércio online. Portanto, o crescimento do ano passado foi 50%, e é normal que este ano e o próximo ano tenham crescimentos um pouco mais baixos, uma vez que já tivemos antes todo esse salto para o comércio online. Portanto, esta é a minha ideia de Alibaba, mas mais uma vez, só para sublinhar, vocês não devem seguir nem a mim, nem a outros vídeos online, nem no Facebook, nem nada na comunicação social. Vocês devem fazer a vossa própria pesquisa e nunca devem seguir ninguém, porque eu não quero ninguém vir-me dizer: tu estavas a falar na Alibaba, eu segui os teus conselhos, que não são conselhos. Isto é apenas eu a fazer aqui o meu diário, a reportar aquilo que eu estou a fazer para os meus investimentos pessoais, mas que vocês nunca devem seguir, devem tomar as vossas próprias decisões, ou então encontrar um conselheiro financeiro que vos apoie a fazer os vossos investimentos. Portanto, por mim é tudo. Bons investimentos. Um abraço a todos.